Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo informativo. Cada vez mais nós temos nos deparado com pais e professores se queixando das condutas inadequadas de crianças e adolescentes. Muitas vezes condutas de desrespeitos e de desafios para consigo. Então é importante que nós entendamos que algumas crianças vão apresentar esses comportamentos não porque têm um transtorno, mas porque estão experienciando alguma situação que faz com que eles tenham esse comportamento. É normal que entre a infância e a adolescência aconteça uma transição na vida desse indivíduo. São questões de ordem hormonais, são algumas perdas que essa criança passa a ter com a mudança de fase de sua vida, são algumas responsabilidades que vão surgindo, algumas ações que requer total independência. Então, para essa criança, pode ser que todas essas mudanças que aconteçam em sua vida faça com que ela se torne mais irritadiça, mais impulsiva, mais introspectiva ou desafiadora. Isso não quer dizer que seu filho ou sua filha vai ser sempre uma criança ou um adolescente desafiador e desrespeitoso. Pode ser que seja apenas uma fase em que ele está lidando com alguns conflitos e não está tendo maturidade e a capacidade de vivenciar aquela experiência sem apresentar esses comportamentos muitas vezes vistos por professores e pais como condutas inadequadas, indevidas. É importante que esses professores e esses responsáveis acolham essa criança, procurando entender de forma assertiva, com uma comunicação harmoniosa e respeitosa, acolhedora, o motivo pelo qual aquela criança apresenta tais comportamentos. Pode ser que essa criança esteja sinalizando para você, responsável, para você, professor, que alguma coisa não esteja caminhando conforme o esperado, dentro da normalidade que ele esperava que acontecesse. Então, por conta disso, de não saber lidar com esses conflitos, muitas vezes de ordem emocional, ele acaba reagindo dessa forma que não é muito aceitável para pais e para professores. Então, vamos primeiramente nos certificar de quais motivos levaram a esse comportamento. Essa criança está tendo essa atitude porque ela deseja, talvez, ter mais atenção, talvez ela queira ser mais acolhida, respeitada. Houve uma mudança de ambiente escolar, houve uma separação na família, uma perda de um ente querido. O que é que aconteceu que fez com que essa criança, que talvez não tivesse esses comportamentos anteriormente, passasse a ter? Qual é o cenário familiar dessa criança? Como que as pessoas desse ambiente costumam lidar com os conflitos? É uma família que pratica o diálogo, a boa comunicação, que validam e respeitam as emoções uns dos outros? Então, antes de falarmos sobre
um transtorno opositor, desafiador, nós precisamos ter o levantamento de várias questões que fazem com que essa criança tenha essas condutas inadequadas tanto na família quanto no ambiente escolar. Nós precisamos acolher essa criança sem julgamentos, sem críticas, para que elas possam confiar em nós a ponto de dizer o que realmente a incomoda. Qual é o seu sofrimento emocional e psíquico para que ela esteja reagindo daquela forma. Normalmente, nós isolamos essa criança do convívio dos colegas, nós o colocamos privados daquilo que ela gosta de fazer, nós impedimos que ela tenha acesso a algo que seja prazeroso, justamente como forma de punição. Mas como que nós vamos punir uma criança ou um adolescente se nós desconhecemos a causa daquele comportamento? Então, nós precisamos sentar com essa criança e tentar buscar o máximo de informações possíveis sobre aquela conduta que não é muito adequada para o ambiente doméstico, para o ambiente social ou para o ambiente escolar. Essa criança precisa ser acolhida, mesmo diante do seu comportamento desrespeitoso e desafiador. Você ainda, quanto responsável ou quanto professor, você precisa acolher essa particularidade, essas características muito específicas e individuais e saber o que realmente levou essa criança a estar com aquela prática. Não adianta punir, não adianta isolar, não adianta você fazer com que ela se sinta rejeitada, desprezada para mudar aquele comportamento inadequado, porque você só vai fazer com que ela se sinta ainda pior e reforce talvez essas condutas que você julga não adequadas. Então acolha a sua criança, acolha o seu adolescente e tenta fazer com que ele encontre em você alguém confiável, alguém que ele possa sentir a confiança para também acolher as suas orientações, as suas informações. Que você possa estar sempre disponível para compreender e entender o que está acontecendo com a sua criança. Precisamos trocar as críticas e os julgamentos por amor, respeito e dedicação. Um abraço carinhoso e boas reflexões.